Olá pessoal, Coruja aqui. E este vídeo é trazido a vocês através da compra de um usuário anônimo, e eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, eu entendi agora porque apenas o aceleracionismo é a única opção viável para se acreditar, já que, basicamente, não tem jeito de vencer o ginocentrismo. O ideal é focar nas nossas próprias vidas e nesse vídeo eu queria que você desse a sua opinião sobre o que você acredita ser mais edificante para o homem focar em suas vidas. Eu vivo no minimalismo e faço academia por hobbies, mas direto me vejo fazendo gastos e mais gastos na academia, como com personal, dietas extremas para melhorar meu corpo, e depois paro e penso: eu não preciso disso. Eu gosto de treinar e não de melhorar a minha estética. É nessa hora que eu volto para apenas o básico, que é treinar e comer normalmente. Mas de vez em quando me pego com a vontade de gastar novamente com suplementos e personal sem necessidade. Eu já tenho uma boa grana investida, que não assegura todos os meus gastos, mas já garante quase 50%. Porém, mesmo tendo dinheiro investido em um comércio que me dá uma boa grana, um hobby que eu gosto, sinto que já zerei a vida e que não tem mais para onde evoluir de forma significativa. Sinto que a vida não tem significado, não sigo religião alguma. E apesar da boa vida que levo, ainda é desagradável lidar com ela. E a realidade que eu estou inserido me faz até flertar com o suicídio. E então eu queria ver com você quais são as suas ideias e opiniões sobre os melhores assuntos e coisas que os homens podem focar suas vidas para ter uma vida tranquila, com significado e evoluindo. Ora, Anônimo, muito obrigado pela compra do vídeo. É um assunto muito interessante que eu já queria debater aqui no canal há um tempo e você permitiu que eu pudesse trazer aqui. E esse é um assunto bastante delicado, né? O que vem na vida do homem que segue o seu próprio caminho depois que ele se desenvolveu? Porque vocês já conhecem a perspectiva aqui do canal, né? Eu sempre digo que o homem, ele é uma formiga operária, ele não vê sentido na vida, ou pelo menos não com facilidade ele vai encontrar um sentido na vida depois que ele sair da Matrix. É como literalmente uma formiga operária ou uma abelha saindo da colmeia, né? Ou do formigueiro, caso seja uma formiga. E aí, como é que ela vai viver? É claro que essa analogia não é literal, porque uma abelha fora da colmeia morre em pouquíssimo tempo, bem como uma formiga fora do formigueiro, né? Mas felizmente, nós não, pelo menos não literalmente. Ocorre uma morte do nosso ego, tá? Eu nunca vou dizer de forma literal que vocês têm que matar o seu próprio ego, porque isso é literalmente autochurrascamento mesmo, né? O ego, ele é muito importante, ele funciona para nossa autopreservação, e para a nossa validação interna. Por incrível que pareça, o ego tem esse papel também. Porque é ele quem nos diz quem somos de verdade, né? O que nós gostamos, qual o nosso orgulho, qual o nosso propósito de vida. O ego é muito importante. Ele só é uma criança birrenta, que bem como uma criança, eu adoro essa analogia de tratar o ego como uma criança, porque é perfeito e se encaixa em tudo, tá? O ego, ele é literalmente uma criança. Você não vai acabar com uma criança. Ela pode fazer birra, ela pode ser orgulhosa, ela pode ser emocional, totalmente lógica, mas muitas vezes ela é necessária, né? O ego, ele é necessário e crianças também são necessárias, porque se não fossem as crianças, bom, não haveria humanidade. Bem como o ego. Se não houver nosso ego, bom, qual a nossa diferença entre os animais, né? Então também não haveria humanidade. Daí o seguinte, beleza, vamos supor que você, ouvinte, tá? Que está ouvindo aí agora, obviamente, vamos supor que você atingiu o ápice do migtal, tá? Você é um cara que zerou a vida, mano. Você tem aí, tá na meia idade, tá uns 35, 40 anos, que eu acho que é a idade razoável para atingir esse nível. Mas vamos supor que você não casou, você não teve filho, você passou por alguns relacionamentos. Não interessa se você é Volcel ou não, se você usa GP ou não, mas você é um cara que tem uma vida muito tranquila, tá? Faça essa reflexão comigo agora. Se imagine, tá? Se você for mais jovem do que 35, 40 anos, se imagine quando tiver essa idade nesse frame. Se você tiver essa idade, se imagine que tem esse estilo de vida. Se você já tem esse estilo de vida, bom, então fica mais fácil ainda para fazer analogia. Então, um homem com meia idade, que praticamente zerou a vida, ele atingiu a IF ou
tem uma quantidade de renda, né, mensal muito confortável. Para quem não sabe, IF é independência financeira, tá? O cara onde ele consegue arcar com todos os gastos dele sem mover uma palha para trabalho. E o cara já sabe, ele já sabe que casar é furada, ter filho é furada, se relacionar sério também é muito complicado, a coabitação também é loucura, se relacionar com mãe solteira também é loucura, e que no fim das contas o melhor mesmo para a paz do homem sempre vai ser o Volcel. Porém, isso não é necessariamente obrigatório para que o homem tenha uma vida de paz, né? Agora, não casar, não ter filho, não coabitar e não se relacionar com mãe solteira é obrigatório para que o homem tenha uma vida despreocupada. Então fica aquela coisa na nossa mente, né, cara? E aí, cara? E depois do MGTOW, entendeu? Depois que eu atingir o meu propósito, então, para onde eu vou? Porque eu sempre digo para os rapazes, né? Para vocês que não têm propósito ainda, o propósito de vocês tem que ser esse, tem que ser zerar a vida, tá? É a IF, é um ambiente de tranquilidade que vocês têm que construir, é saúde mental e física e emocional, claro. Enfim, não procurem felicidade, jamais procurem felicidade, tá? Porque a felicidade, como eu disse, ela depende de humor e humor é uma merda. O humor vai e vem, ele depende de hormônios e neurotransmissores, depende do ambiente. Tem vezes que você tem todo motivo para estar feliz, mas está triste. Tem vezes que você tem todo motivo para estar triste, mas não está triste, fica até razoavelmente feliz. Então, perseguir felicidade é o mesmo que perseguir uma mulher, tá? Não dá frutos e depende totalmente dela, né? Depende da mulher e não de você. Você não está no controle das suas próprias emoções totalmente. O máximo que você tem que procurar é a saúde emocional. E a saúde emocional, ela sempre vem dentro de um ambiente tranquilo. Então, procure tranquilidade e não felicidade. A felicidade, ela independe de você, ela vai e vem, vai ter momentos onde você tá tudo tranquilo na tua vida e você se sente para baixo, mas isso geralmente passa. E se não passar, aí realmente pode ser um caso clínico, recomendo então acompanhamento profissional. Então a tranquilidade, um ambiente tranquilo, tá? É o propósito de todo homem antes que ele tenha descoberto realmente seu propósito individual, tá? O propósito coletivo dos homens tem que ser a tranquilidade. Como eu já falei, o MGTOW é o caminho para a tranquilidade, porque hoje em dia é substancialmente impossível você ser tranquilo sendo um homem casado, tá? Tem uma arma apontada para a tua nuca, engatilhada, e a mulher tá com esse dedo no gatilho. Ou melhor, com o dedo nesse gatilho, tá? A mesma coisa para coabitação, a mesma coisa para ter filho, a mesma coisa para se relacionar com o emissol. Então, a tranquilidade, ela está absolutamente alheia ao estilo de vida que não é o estilo de vida mental. Então esse é o primeiro ponto, tá? Dando o prognóstico aqui, dando a resolução do problema. Primeiro, procure um ambiente de tranquilidade. Mas beleza, você está no teu ambiente de tranquilidade, vamos supor que você atingiu isso, como o anônimo aqui que promoveu esse vídeo. Dá para ver, né, que ele vive uma vida extremamente tranquila, ele está bem na dele. Vamos supor que ele atingiu o sonho MGTOW. E agora, José? E agora? Porque no homem tem esse vazio, tá? Nós evoluímos para sermos eficiencialistas. É por isso que, inclusive, nós vemos uma porrada de cara que tá fudido na vida, irmão. Tá fudido de todos os jeitos. O cara, ele tem um subemprego extremamente periculoso, ele tem 3 pensões para pagar, tá? Tá sofrendo aí a perda de vários bens no divórcio, tem uma porrada de filho por aí, uns que ele nem conhece, aí tá tratando de problema de saúde, tem problemas pessoais também, problemas na vida financeira, problema na vida profissional, enfim, o cara tá cheio de problema. Mas eu passo ali no bar e vejo uma porrada de caras assim, todo santo dia, cara, dando risada, se divertindo pra caramba, jogando sinuca, fumando Marlboro e enchendo a cara, se acabando de dar risada. A vida dos caras está cheia de problema de saúde, financeira, profissional, com mulher, com filho, mas os caras estão ali felizão, como se não houvesse amanhã. E isso prova o meu ponto da felicidade, né? Prova o meu ponto de que o prazer da vida, ele não está necessariamente ligado com o controle que você tem. Independe de você. É uma questão até de postura, é uma questão de, sei lá, cara, é difícil de explicar. Mas é uma questão, assim, de talvez modo de ver as coisas, né? Pode haver uma causalidade ali onde podemos explicar através de, sei lá, algum empirismo, até algum método científico, mas é muito complicado, né? E vocês podem correlacionar, né, comigo. Tenho certeza que vocês passam aí na frente de bares perto das suas casas e vocês veem exatamente uma porrada de cara assim de meia idade ou até um pouco mais velho, cheio de problema, cara.
Os caras estão barrigudo pra caramba, com problema de pressão, tá? Problema de colesterol e tal. Estão lá enchendo a cara. E daí vem até aquela coisa na nossa mente, né? Do porquê os índices de autochurrascamento não são tão altos, ou pelo menos não são mais altos, em países subdesenvolvidos. Você deve imaginar que, sei lá, a galera lá daqueles países pobres da Ásia ou países da África, ou até lugares pobres aqui da América Latina mesmo, vão ter altíssimos níveis de autochurrascamento. Mas não tem. Por incrível que pareça, os níveis de autochurrascamento estão mais altos dentre a galera de classe média a classe média alta. A galera da classe baixa não sofre tanto com isso. É irônico, não é? Isso faz parte, obviamente, de uma construção evolutiva do nosso corpo. O ser humano, ele gosta de ter... Não necessariamente gosta, né? Usar a palavra gostar é usar de maneira errada. Mas a verdade é que o ser humano evoluiu em ambiente de calamidade. Ele evoluiu em ambiente de problema. Então existe meio que um senso de urgência, tá? Projetado dentro de nós e selecionado ao longo de milhares de anos para sempre tentar de novo e de novo quando as coisas estão ruins. Foi exatamente essa dinâmica dentro de nós que nos fez atravessar invernos rigorosos na era do gelo, tá? Ou ambientes de seca, ou guerras, ou luta contra predadores, porque essa é o nosso ambiente, tá? É o nosso lar. Nós estamos muito mais familiarizados como espécie com o sofrimento do que com a felicidade. Que irônico, né? Mas é causal, né? Tem uma explicação para isso. Foi necessário, isso foi selecionado. Infelizmente, até a Revolução Industrial, o ser humano, em geral, sempre passou por sofrimento, por fome, por frio, por sede e o caralho a quatro. E é exatamente por isso que a gente vê os matrixianos se ferrando na Matrix, tá? A gente vê Blue Pill se ferrando, mas ele tá feliz. A gente vê o cara que gastou o preço de 2 carros populares num casamento para, assim, 1 ano depois ou até menos se divorciar, perder todos os bens e se ferrar, cara. Tipo, às vezes voltar para morar na casa dos pais, mas assim, meses depois ele tá tentando de novo e tá lá com um sorriso no rosto. Enquanto aqui na machosfera mesmo, eu luto dia após dia para fazer vídeos mostrando aos caras que é melhor ter uma vida com significado do que ser um niilista, tá? Um literal niilista, porque o significado do niilista é aquele que abandona tudo, inclusive a si mesmo, né? Ele destruiu o próprio ego, inclusive. Destruir o seu ego, tá? Matar ele por completo, é literalmente se abandonar. Então é isso que eu vejo entre os doomers, entre a galera Black Pill, a Black Pill da desistência, né? Aqueles que ficam dizendo toda hora que todo tipo de coping é ruim e que não existe essa de coping edificante. Nós temos que nos livrar de todos os copings porque a vida é má, tá? O mundo é naturalmente mau e etc. E eu sempre vou dizer isso, que o mundo ele é do jeito que é, tá? A própria visão humana do bem e do mal é subjetiva, tá? É o ser humano que dá essa qualidade ao mundo. O mundo ele é do jeito que sempre foi. É uma construção humana através de expectativas, através da relação que ele tem com a dor, com o ódio, com o prazer, com a felicidade, com a tristeza, que fazem ele construir um aparato de comparação dessas coisas, tá? E daí, dando essa qualidade de bem, mal, justo, injusto, etc. Isso é básico, tá? Isso é filosofia grega, assim, do início da filosofia no mundo. E é bom eu ter tocado em filosofia grega porque várias escolas, né, gregas surgiram com perspectivas para a vida justamente a partir dessa noção humana de que a natureza é o que é e o homem é que atribui valor à natureza. Daí surgiram aquelas escolas, né? A epicurista, a hedonista, a cética e a estoica, sendo, obviamente, a estoica a nossa favorita, né? O homem que segue o seu próprio caminho, ele obrigatoriamente tem que ser estoico, tá? É um dos dogmas aqui do MGTOW e é meio que a nossa religião, né? Não interessa se você é cristão, se você é ateu e tal, a sua religião, ela tem que ser o estoicismo. Porque é isso, todas as verdades levam ao estoicismo. O estoicismo é imbatível, cara, não tem jeito. E é isso que eu sempre digo, né? Religiões, elas são dogmas para você lidar com a vida, não é isso? É um conjunto ali de princípios metafísicos, muitas vezes, né? Que você não vai conseguir explicar materialmente, mas você leva ali como uma decisão estabelecida para a tua vida e ponto.
É por isso que religião não se discute, tá? Porque é uma coisa totalmente subjetiva e que não tem aparato de comparação entre duas pessoas. Não adianta você dialogar ou debater sobre religião, porque são duas línguas diferentes que você vai estar falando, cada um tem a sua. E o estoicismo também varia de pessoa para pessoa, né? Porque o estoicismo, ele também é dogmático. Ele tem, na verdade, um dogma só, que é aquela máxima, né? Se está além do teu controle, você não se importa e pronto. Então a variação está nas coisas que estão além do seu controle ou não, tá? Você pode controlar certas coisas, a outra pessoa, né, próxima a você pode controlar outras coisas. Então cada um vai cuidando das coisas que pode controlar e assim vai. Então tá aí outro prognóstico para a vida. O estoicismo é a máxima, tá? Eu já concluí atualmente, né? Não vou dizer que vou ter essa ideia para sempre, pois não sabemos o dia de amanhã, mas eu concluí hoje que o estoicismo é imbatível. Como filosofia de vida, como postura de vida, como religião, é a melhor. Não tem para ninguém. Isso nos leva, é claro, a mais um ponto, né? As coisas aqui vão levando umas às outras e eu vou falando. Já que o estoicismo ele é dogmático a respeito da questão do controle, né? Nós chegamos à conclusão que o ser humano ele é do jeito que tem que ser. Foi como eu expliquei no último vídeo aqui no canal, né? Explicando como os homens podem virar o jogo. Aí é que tá, existe a possibilidade, é claro, existe a possibilidade de tudo, tudo é possível. Só que as coisas não acontecem porque não há vontade tanto das pessoas quanto do universo. Enfim, não há vontade de fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, é possível que o ser humano colonize Marte em 10 anos? É totalmente possível. Se a humanidade toda se unir, né, parar de guerras, parar de frescura e alocar todos os seus recursos e inteligência para isso. Em 10 anos a gente faz isso tranquilamente, talvez até menos. Isso, se é claro, se todo mundo se unir. Só que isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque o ser humano não está nem aí para isso. Pelo visto, isso é só um sonho do Elon Musk. É a mesma coisa a galera aqui que tenta buscar solução para o comportamento feminino, para a questão dos homens, para as leis misândricas, para o ginocentrismo e blá blá blá. Existe a possibilidade disso acontecer? Com certeza. Os caras vêm até com perspectivas muito boas quanto a isso, né? O TFM já falou sobre isso, o Raccoon já falou sobre isso, escreveu um livro sobre isso que está na área dele do Patreon, disponível até hoje para vocês comprarem lá. E ele fala, prognóstico, né? Temos que dar mais autoridade para os homens, porque os homens não recebem responsabilidade, só recebem responsabilidade, não recebem autoridade. Nós temos que tirar direitos das mulheres porque não estão atrelados a deveres. Nós temos que aplicar consequências às mulheres na sociedade. Beleza, esse é o prognóstico, mas quem é que vai fazer isso? Quem é que vai sair de casa, unir outros homens para fazer esse tipo de coisa? Não dá, cara, não dá para unir outros homens, não dá para convencer os homens a lutar por uma coisa que eles não acreditam, que eles não veem problema, não tem como acordar outros homens, tá? Então, beleza. Esse é só um exemplo de coisas que não podemos mudar e por isso não devíamos nos preocupar. Aplicando isso para o nosso dia a dia, para a nossa própria vida, nós podemos nos olhar no espelho e enxergar que existem coisas dentro de nós mesmos que nunca vão mudar. É aquela coisa que eu falei no vídeo do cristianismo também, né? Da minha visão teológica e de como o cristianismo salvou o acidente do ginocentrismo. A moral judaico-cristã funciona na base de 3 coisas, do que é ruim, o que é bom e o que é ótimo ou excelente. O problema não é perseguir a perfeição, o problema é se satisfazer com algo menos que a perfeição. Porque nós sabemos que o perfeito ele é impossível de se atingir. Não porque ele não existe, a gente imagina que o perfeito não existe, perfeito só Deus e tudo mais. Não, o perfeito existe, eu garanto que o perfeito existe. Porque se você consegue imaginar algo perfeito, isso significa que isso é perfeito para você. Porque se o perfeito não existisse, nós, como seres imperfeitos, nem sequer conseguiríamos imaginar algo perfeito, né? Isso aí é um dilema de Epicuro. Daí, muitos ateus gostam de usar isso para negar a Deus. Como já falei, Deus, no fim das contas, ele não pode ser negado porque ele não existe da maneira que as pessoas acham que ele existe. Então, tipo, a galera tá batendo boxe com as sombras quando tentam negar a Deus, né? Bom, eu já expliquei isso em vídeos. Então me acompanhe. A perfeição, ela existe, mas é inalcançável porque nós vamos sempre estar buscando algo a mais. E isso é natural do ser humano. O perfeito é inalcançável porque ele está sempre mudando, tá? É que nem seu shape. Pô, o Anônimo não falou sobre isso, sobre shape, que ele vai para a academia por saúde, mas ele está sempre se vendo gastando cada vez mais dinheiro desnecessário, segundo palavras dele, com personal e com suplementos e tal, para melhorar a própria estética. Então,
Essa é a imutabilidade do ser humano que eu estou tentando atentar vocês para isso, tá? Que é uma coisa que o estoicismo nos diz que devemos ignorar, não ignorar, né? Mas parar de nos preocupar com ela porque é imutável. Tá? A natureza do ser humano também é eficiencialista, principalmente a do homem. Por quê? Porque nós evoluímos sempre buscando cada vez mais e mais, e foi justamente o que fez a nós, seres humanos, construirmos o celular que você está ouvindo para me ouvir, o computador, a internet e tal. Você só está aqui porque algum homem ficou insatisfeito com a situação atual em que ele estava e buscou a perfeição, tá? Em algum momento, é claro, esse conceito de perfeição se expandiu, logo outros homens buscaram esse novo conceito de perfeição expandido e assim sucessivamente até chegarmos nos dias de hoje. Então, meio que o ser humano ele é infeliz por natureza porque ele nunca está satisfeito. Isso foi importante para chegarmos até aqui. E muitas vezes a gente confunde isso com ingratidão, né? Tipo, gratidão é uma coisa, é você valorizar o que você já tem, mas nunca é você ficar acomodado. Esse é o princípio da moral judaico-cristã, esse é o princípio humano que nós não podemos ignorar, nós não vamos ignorar, não dá para controlar, e esse é o princípio que eu sempre digo para os caras que são mais nihilistas, céticos a respeito de si mesmos, né? A respeito da própria vida, abandonadores de si. Cara, ignorar a sua natureza é óbvio que vai fazer você ficar depressivo. É que nem, sei lá, um animal estressado porque está numa jaula. A natureza dele não é viver dentro de uma jaula, é viver, ao ar livre. É um passarinho na gaiola, entendeu? Então é exatamente o cara que tipo não tem mais motivação para sair da cama e que ele não consegue fazer mais nada e tal. Eu não estou dizendo que ele tem que sair por aí cego por qualquer coisa, né, e se esforçar por qualquer coisa, como muitos gurus tentam vender, né? Tipo, saia de casa agora, não importa, só saia, vá se desenvolver, não importa o que, vá ganhar dinheiro, bro, vá fazer alguma coisa, fazer algum curso que você não gosta, que não tem interesse. Não é isso, é buscar a validação interna e se desenvolver na área que você gosta, independente do que seja. É claro que te renda alguns frutos, porque você vai precisar, né, para continuar se motivando. Não adianta você gastar energia com coisas inúteis, porque você vai dropar, no caso, muito facilmente e pode rolar até um efeito rebote, né? Por isso que tudo que você tem que fazer tem que ser planejado. Não adianta você focar energia e tempo em coisas que não vão render frutos, porque pode vir uma depressão ainda maior. Você vai ficar desmotivado e pode acabar caindo num niilismo ainda maior. Então é aí que eu quero chegar, tá? O próprio Anônimo, promotor desse vídeo, ele disse que ele se vê sempre nessa. Ele se vê praticando a sua natureza, não só de ser humano, mas de homem, masculino, de sempre buscar eficiência, de buscar se melhorar, de buscar um novo patamar para as coisas, porque o cara tá ali malhando de boa, mas aí ele se sente insatisfeito e aí mete grana, segundo ele, desnecessária, em personal e em suplemento e não sei o quê. E aí depois ele percebe, cara, não tenho necessidade para isso, sabe por quê? Porque eu só malho pela minha saúde, eu não quero estética. Daí ele volta para a dieta e para a rotina de treinos dele normal, mas ele se vê voltando e gastando cada vez mais dinheiro nesse propósito dele, que no fim das contas não está rendendo os resultados que ele quer, porque o objetivo dele não é esse. Então, o estoicismo nos diz o seguinte, como eu disse, deve ser a nossa religião, tem que ser um dogma, tá? Você tem que desenvolver o estoicismo. O estoicismo nos diz, não lute contra essa natureza. A natureza do homem, principalmente, enquanto ser humano e depois enquanto masculino, vai ser sempre se melhorar em alguma coisa, sempre conquistar algo e se desenvolver. Então, o que eu estou dizendo? Que o cara, ele aloque seus recursos, tempo e energia cegamente em qualquer coisa? Não. Que ele busque ressignificar essa necessidade, essa natureza do homem de sempre se desenvolver em coisas que dão satisfação para ele. E é aí que está a incógnita. É aí que está a incógnita, porque eu jamais vou conseguir saber o que é que vai te dar render satisfação. Porque, bom, eu não conheço ninguém, nenhum de vocês aí. Nenhum de vocês se conhece melhor do que vocês mesmos. Então, o que vai te dar satisfação é só você pode dizer. Não é um guru da internet, não é um vendedor de curso, não é nenhum criador de conteúdo, não é nenhum anônimo, né, atrás da tela de um computador que vai dizer o que vai te dar satisfação de verdade. Aí tu tem que dar a cara a tapa. Infelizmente, é uma outra imutabilidade do mundo que você vai ter que lidar, né? Tu vai ter que dar a cara a tapa. E aí é que tá. Aí tu vai ter que realmente se expor, né?
Daí os caras que dizem para você sair de casa, vá fazer alguma coisa, vá fazer aquilo, vá não sei o quê, é aí que eles são mal compreendidos, porque muitos deles dizem, né, na verdade se expressam mal também. Eles garantem que você vai encontrar a felicidade se expondo. E eu já falei, a felicidade ela já é um termo muito subjetivo, né? Eu estou mais em tranquilidade e satisfação. A felicidade não é garantida a ninguém. A satisfação também não é garantida a ninguém. A tranquilidade, muito menos. Tu tem que dar seu jeito, irmão, entendeu? E, infelizmente, não existe outra maneira de buscar encontrar o que te satisfaz, encontrar um novo propósito, uma nova paixão, um novo hobby, senão se expor a várias coisas diferentes. Então, fica muito mal compreendido e mal expresso quando o cara diz, é fácil você se livrar do niilismo, é fácil você se livrar da depressão, é fácil você se livrar da falta de propósito, saia na rua, vá ver gente, vá conversar. Não é assim. Isso não te garante nada, mas é um dos meios os quais você tem que se expor. É que nem aquele ditado de mãe, né? Como é que você sabe que você não gosta de berinjela se você nunca nem comeu? Ou quiabo, por exemplo. Mas aí também tem uma coisa errada, né? Você não precisa provar a berinjela ou o quiabo para saber que você não gosta. Só de você ver ou sentir o cheiro, você já sabe que não é uma coisa agradável. Quando eu era guri, eu sabia que eu não gostava de berinjela porque eu via que não tinha uma textura boa. Era um negócio molenga e que não tinha uma cara boa também, não tinha uma cara apetitosa. Sei lá, cara, na minha memória psicologia evolutiva ou memória genética, sei lá, o negócio não batia. E o pior que eu provei, não gostei. A maior parte, eu acho que todos os alimentos que eu nunca tinha provado e já sabia que não gostava, quando eu provei, eu confirmei o que eu já sabia, né? Isso por quê? Porque o erro está em dizer que você não sabe se gosta de alguma coisa só porque você não aprovou com o seu paladar. Mas eu já tinha experienciado essa coisa com os meus outros sentidos, com o olfato, com a visão. E como eu disse, não eram coisas olfativamente ou visualmente apetitosas. Então não me liberavam ali aquela vontade de comer, né? O gosto pela coisa. E é isso que não tira os caras do niilismo muitas vezes. Os caras sabem que não vão gostar de uma coisa porque eles já tiveram algum tipo de contato. E daí o cara não quer sair de casa porque ele sabe que a vida social não é para ele. Esse é o meu caso, cara. Eu sou muito introspectivo, eu fico bem na minha, mas eu não sou nenhum tipo de depressivo por causa disso. Muito pelo contrário, eu nunca tive caso de depressão. No máximo, de tédio na minha vida. E é isso que é importante para os caras desenvolverem, né? Esse nível de validação interna. Esse nível de autoconhecimento. A validação interna ela nunca vai surgir sem autoconhecimento. Você tem que se conhecer e saber o que é que te valida, o que é que te dá satisfação e vontade de viver, cara. O que é que faz você levantar da cama no dia sem falar, pô, hoje eu quero fazer tal coisa. E por isso que dizem, né? Também é um outro ditado popular muito mal interpretado e muito mal expresso também. Muito mal expressado, sei lá, com a conjugação desse verbo. Eu acho que é mal expressado, mas enfim. É aquela coisa em dizer que a felicidade está em pequenas coisas. Como eu disse, a felicidade é um termo muito volátil, né? Eu não gosto de usar o termo felicidade, porque felicidade é humor e vai e vem. Eu prefiro tranquilidade, paz, satisfação. Eu diria que a satisfação está em pequenas coisas. Por quê? Por causa daquele mesmo exemplo que eu falei de haverem poucos índices de autochurrascamento em países pobres e maiores índices em países de maior concentração de classe média alta. E até nessas classes sociais também, né? Os pobres se churrascam muito menos que os que estão em classe média alta. Né? Depressão é uma doença de classe média. Pois é. E é justamente por isso mesmo que você está imaginando, porque ninguém pode se dar o luxo de ter depressão na classe pobre. Sim, exatamente por isso. Afinal, a própria natureza descobriu que se as pessoas sentissem depressão em momento de pobreza, de calamidade e tudo mais, acabou a humanidade, mano. Sabe por quê? Porque a humanidade passou muito mais tempo, está muito mais familiarizada com momentos de pobreza, de escassez, do que em momentos de abundância. E aí chega esse momento de abundância que estamos vivendo agora, principalmente depois da segunda, terceira revolução industrial, nós ficamos como passarinhos dentro da gaiola. Nós não estamos vivendo a nossa natureza. Aí o que é que eu estou dizendo para você? Não me interpretem mal, porque tem sempre alguém que interpreta mal. Então Coruja está dizendo para eu ir lá e sofrer na vida, para eu ir lá e me expor a ambiente de pobreza, ambiente de escassez. Não, porra, tem um pouco de bom senso. O que eu disse é que o autoconhecimento ele vem justamente a partir desse princípio de que o homem ele precisa ralar.
tá? O homem ele tem que sentir que está ralando, ele tem que ter esforço durante o dia. Isso faz parte da saúde dele, mas é um nível concentrado ali de esforço, tá? É equilibrado, na verdade. Tipo, uns veem isso na musculação, outros veem isso no trabalho. Então, a chave de tudo é o equilíbrio. O estoicismo ele está justamente aí, né? Um dos dogmas do estoicismo também é o equilíbrio. E é uma verdade universal, cara. O universo está sempre buscando o equilíbrio. Você vê isso na termodinâmica, você vê isso em todos os ramos da física, na verdade, você vê isso na biologia, você vê isso na química, você vê em tudo quanto é lugar. O mundo, o universo em geral, está sempre tentando se equilibrar. Então, você não pode ter nenhum esforço senão você se sente sem propósito, e você não pode ter muito esforço senão você fica estressado. Então, você tem que ir ali. Caminho do meio, estoicismo, é o caminho do meio. E para saber qual o seu caminho do meio, irmão, nada além do autoconhecimento. Você tem que se conhecer. E como você se conhece, você tem que se explorar. E aí que eu discordo dos caras que dizem para você ir para a rua e conhecer o mundo e blá blá blá. Não, não conheça o mundo. Conheça a si mesmo. Olhe para dentro de si, porque olhar para fora é só confusão. Esqueça o mundo de fora. Lá fora é só confusão. É claro, você não é daqui, você está aqui, tá? Você está nesse mundo de maneira passageira, porque todos nós vamos morrer, né? Isso aí é uma certeza universal e também é algo que todos concordam, é inegável, tá? Então, estamos aqui. Não somos daqui porque se fôssemos daqui, né, estaríamos aqui para sempre. Não vamos estar. E o mundo exterior é algo que não se tem controle. E todos vocês concordam que o mundo exterior é bem problemático, né? Então a resolução do problema está sempre em olhar para dentro, saber mais sobre você. E é bem mais fácil também, lidar com as coisas internas é muito mais fácil do que lidar com as coisas externas. É 1000 vezes mais fácil, mais satisfatório, mais gratificante, mais recompensador e te dá muito mais poder. É aquele adágio espetacularmente inteligente e milenar do oráculo de Delfos, que ficava no portão, né? Conhece-te a ti mesmo e você conhecerá os deuses e o universo. Isso é genial em todos os âmbitos, no âmbito religioso, espiritual, material, social. Nossa Senhora, é incrível isso. Sabe por quê? Porque isso foi antes do cristianismo. Todos nós sabemos, o cristianismo bebeu muito da filosofia grega, principalmente do estoicismo, e aí veio aquela noção de que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Assim como os próprios deuses gregos eram idênticos ou muito parecidos com os seres humanos, né? Porque eles fizeram os seres humanos a sua imagem e semelhança também. E aí eu sempre digo a vocês também que se quiserem conhecer o Criador, ou conhecer a lógica da criação, a lógica da mente do Criador, é só olhar para dentro, porque nós somos a imagem e semelhança dele. E isso faz a gente entender o masculino, né? O grande pai, que eu já citei em vários vídeos meus. O que é a masculinidade de verdade, o que é a liberdade, o que é o dom da criação, e etc, etc. É só olhar para dentro. E, obviamente, aí que está a questão do segredo do universo e dos deuses, né? Já que nós somos a imagem e semelhança dos deuses, no caso do panteão grego, e de Deus, no caso do Criador cristão, isso significa que só conhecemos a Ele se olharmos para dentro. E o segredo do universo, que é basicamente a verdade nua e crua, a verdade absoluta, nós também conhecemos através disso. Nós conhecemos a nossa verdade acima de tudo. O que nós consideramos como verdade? E aí, cara, aí a vida fica perfeita. Novamente, o senso de perfeito não é subjetivo? Então, e isso só aprendemos se nós olharmos dentro de nós. E aí tem a famosa meditação, né? É aí que você medita e vigia, né? O orai e vigiai da Bíblia. Que é o que eu digo no fim de todos os meus vídeos, né? Sabedoria e consciência. A sabedoria você conhece como experienciando, né? Através do empirismo. Você só sabe das coisas se você tem contato com essas coisas. E a consciência é você manter esse saber que você adquiriu em exercício, né? Não adianta você saber e deixar ali no porão da tua mente sem exercitar. Você tem que estar consciente dessas coisas, daí é o vigiai, né? O orai é a meditação, é a sabedoria, é o conhecimento. E o vigiai é o exercício. Você está sempre em vigília, sempre vigiando, sempre aplicando a sua sabedoria no mundo. Daí então a consciência. Então, cara, tá aí o prognóstico. Tá? O prognóstico para uma vida perfeita. Não tem erro. Esse é o segredo assim de livros fantásticos que vão escrever ou que podem escrever, né? Tipo 12 regras para a vida de Jordan Peterson, que vendeu milhões de cópias, dezenas de milhões. E um monte de guru vai dizer que vai curar a tua depressão com isso e vai te dar felicidade com aquilo e blá blá blá. Irmão, é muito simples. Tem que ser simples, tá?
A maior sofisticação, a maior inteligência das coisas é a simplicidade. E, como eu disse, isso não é nem citação minha, eu nem vou tomar crédito. Isso é uma coisa milenar que já escreveram há milhares e milhares de anos atrás. Eu tenho certeza que isso veio antes dos gregos. É o famoso conhece-te a ti mesmo. É só você conhecendo a si mesmo que você vai saber o que te satisfaz, o que te dá vontade de viver, o que te regenera. E é claro, você só vai aprender essas coisas se você experienciar coisas que te satisfazem. Conhecer as coisas, né? Não necessariamente praticar, você só precisa saber como elas funcionam e dali você vai, obviamente, tendo autoconhecimento, saber qual é a sua sensação a respeito dessas coisas. Por exemplo, eu nunca joguei polo, mas eu sei que não vou gostar de polo. Nunca joguei, mas eu sei porque eu conheço, já vi pessoas jogando, sei como funciona, sei quais são as regras, mas eu sei que polo não me satisfaz. E aí tu vem me dizer, cara, como é que você sabe que você não gosta? Você nunca jogou? Porra, eu sei que eu não vou gostar. Eu conheço a dinâmica do polo o suficiente para saber que eu não gosto. Ponto. Por exemplo, eu nunca dirigi um carro esportivo, mas eu tenho certeza que eu vou gostar se e quando um dia eu dirigir. Por quê? Porque deve ser foda, irmão. Porra, aquela máquina ali possante, tremendo no mero toque da tua mão, do teu pé, deve ser foda. E a velocidade, porra... Então, aí é que tá, entendeu? Eu sei disso porque eu me conheço. Eu já olhei pra dentro de mim e falei, polo é uma merda. Nunca joguei, mas eu sei que é uma merda, pelo menos na minha opinião. Mas dirigir uma porra de um Dodge Charger deve ser de fuder. É aí que tá, e é a partir daí que eu vou descobrir o que é que eu quero fazer. Por exemplo, se for uma grande paixão minha dirigir um carro esportivo, eu posso juntar uma grana, trabalhar, satisfazer aquele meu esforço, né, aquela minha necessidade de esforço masculina, humana, de ficar sempre correndo atrás de alguma coisa, sempre se melhorando e tal, juntar essa grana para alugar uma porra de um Dodge Challenger e dar uma volta com ele. Isso é só um exemplo, tá? É só um exemplo aqui, não estou dizendo que esse é o meu caso e que tem que ser o seu caso, é só um exemplo. Um exemplo mais bem aplicado aqui para minha vida. Tem uma banda que é a minha favorita. Desde que eu conheci aquela banda, eu me apaixonei. A banda é foda, ela tem uma lore, tem um romance escrito com toda a história por trás, tem uma comic escrita pela Marvel, desenhada pela Marvel deles, com toda aquela história, tá? Todas as músicas que eles cantam tem a ver com a história que eles construíram, um universo até cinematográfico, que tem clipes e mais clipes, lançaram 2 inclusive esse mês. Se vocês querem saber essa banda, eu já postei na minha área de membros lá no outro canal. Vou criar esse mistério sim, porque é um conteúdo que não necessariamente agrega a vocês, né? Só uma curiosidade sobre mim que eu deixei lá na área de membros. E se vocês quiserem conhecer, considerem assinar a área de membros lá no meu outro canal. Eu já pus na minha vida, abrindo aqui para vocês uma intimidade, já pus que um dos meus propósitos de vida é juntar uma grana e assistir o show ao vivo dessa banda em algum país do mundo. É óbvio que eles não vão vir pro Bostil, porque não é uma banda muito grande, não vão vir pro Rock in Rio. Se vierem, porra, melhor para mim, que eu não vou ter que sair do país, ou seja, eu vou gastar muito menos. Se eventualmente eles virem pro Rock in Rio, Lollapalooza, sei lá, um show desses, eu com certeza vou lá assistir. Mas acho difícil porque não é uma banda tão grande assim. Mas dentro de alguns anos eu me vejo sim saindo do Brasil para assistir esse show ao vivo e vai ser foda. Esse é um dos meus propósitos e eu vou trabalhar para isso. E essa é uma das várias coisas que me fazem levantar da cama todos os dias. E eu sei, isso parece óbvio para muitos, mas também tem muitos outros que praticamente desaprenderam a viver, nem precisam ouvir o óbvio. Porque ninguém tinha esses problemas antigamente, mas como eu falei, o ser humano, quando ele encontra um ambiente de abundância que é completamente antinatural à sua evolução, pelo menos períodos de abundância prolongados, né, ele se sente sem propósito. E é por isso que a gente vê tanto gado aí, louco para ser ceifado, tá? Feliz em estar sendo manipulado por mulher, usado por mulher, perdendo grana, tempo, paciência e até a própria honra e valores imateriais, né, na vara de família, sendo falsamente acusado, sendo manipulado emocionalmente, gadeando aí um monte de menininha e se orgulhando, achando que por estar comendo gente é fodão. Paciência, né? Cada um com os seus gostos, cada um com suas prioridades. E para finalizar o vídeo de uma vez, lembrem-se, não gastem recursos e tempo em coisas que não te dão satisfação. É tudo uma questão de pragmatismo, né? O quanto você gasta e quanta satisfação você recebe. Tem cara que acha que vale a pena correr atrás de mulher. E daí, cara? Eu acho que não vale, mas tem uns caras que acham que vale. Então pague o preço.
Se o cara acha que tem mais retorno do que investimento, então, pô, bom para ele. Já no caso da minha subjetividade, eu discordo. Então, no caso do anônimo, ele gosta de fazer musculação e de seguir uma dieta, mas ele acha que não vale a pena pagar um personal caro e gastar muito com suplementos, porque ele não retira a satisfação suficiente para aquilo valer a pena. Mas a necessidade dele, como homem, como ser humano, de ser eficiencialista, de estar sempre se melhorando e sempre buscando um novo patamar, está mal alocada. Porque ele não colocou isso num propósito que dá a ele mais satisfação do que investimento. Então, essa necessidade humana inexorável, tá? Imutável, que nós não podemos fazer nada para mudar, por estar mal alocada, está indo para um lugar que não satisfaz. E esse é o problema, né? E ele só vai conseguir resolver isso, sabe como? Conhecendo a si mesmo, controlando a si mesmo e sabendo aonde ele vai guiar essa necessidade humana inexorável para conseguir mais satisfação. E o segredo está em conhecer a si mesmo. E é só isso que eu digo. Então é tudo um jogo de somas e resultados, tá? Regra para a vida, cara. O investimento que você faz, seja material, imaterial, tempo, dinheiro, qualquer coisa, tem que ser sempre menor do que a satisfação que você retira, né, desse ativo, seja ele qual for. Se for igual, não dá certo, é perda de tempo, é perda de recursos, é perda de investimento. Se for menor, piorou. Tem que ser sempre maior. Sempre mais satisfação com o menor investimento possível. Meio hedonista isso, né? Meio epicurista também, mas lembrem-se que a sua satisfação não é só no prazer. Tem também deitar a cabeça leve no travesseiro, sabendo que você não fez nenhuma merda. Então, equilíbrio. A sua satisfação não é só material também, né? Investimento e satisfação são coisas imateriais também. Então, senhores, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Conhece-te a ti mesmo e os segredos dos deuses e o universo estarão dispostos a você. Orai, vigiai, enfim. Forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.